Olá a todos! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast financeiro. Hoje é dia 17 de março de 2026 e começamos o episódio de hoje com um tema fundamental para qualquer investidor brasileiro: CDI ou CDB. Entenda as diferenças e como escolher. Para me ajudar a desbravar esse cenário de juros altos, estou aqui com a Maria, nossa analista de cabeceira. Maria, esse é um assunto que sempre gera confusão, não é? Muita gente acha que o CDI é um produto onde você coloca o dinheiro, mas na verdade não é bem assim. Exatamente, João. É um prazer estar aqui. Esse guia do Santander que estamos analisando hoje é cirúrgico ao explicar essa confusão. O ponto de partida é entender que o CDB, ou Certificado de Depósito Bancário, é o produto, é um título de dívida. Ou seja, quando você compra um CDB, você está, na prática, emprestando o seu dinheiro para o banco. Em troca, esse banco te devolve o valor com uma rentabilidade, que pode ser pós-fixada, pré-fixada ou até híbrida. Certo. E o CDI entra onde nessa história? O CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, não é um investimento para nós, pessoas físicas. Ele é uma taxa de juros que os bancos usam para emprestar dinheiro uns aos outros no curtíssimo prazo. Sabe aquela regra de que o sistema financeiro precisa fechar o dia com saldo positivo? Pois é. O CDI garante que isso aconteça. Ele serve como o grande balizador, o benchmark para o rendimento do CDB pós-fixado. Entendi. E falando em rendimento, hoje, 17 de março de 2026, estamos com a Selic meta em 15% ao ano. Como isso reflete no CDI agora? Lembrando que os dados de juros e inflação citados refletem as informações disponíveis até a data de gravação e podem sofrer alterações conforme o cenário econômico evolui. Com a Selic nesse patamar, o CDI está rodando em aproximadamente 14,90% ao ano. Se você olhar para um CDB que paga 100% do CDI, o retorno bruto hoje é extremamente expressivo, mesmo antes de falarmos em impostos. Mas tem um detalhe importante sobre o risco, João. Nem todo CDB é igual. Você quer dizer que bancos menores costumam oferecer taxas maiores? Por que isso acontece? Exatamente. Instituições menores precisam atrair capital, e por terem um risco de crédito superior ao de um bancão, elas oferecem taxas como 110% ou 120% do CDI. O investidor precisa avaliar se esse prêmio vale o risco. Mas, felizmente, ambos contam com a proteção do FGC, o Fundo Garantidor de Créditos, para valores de até R$250 mil por CPF e por instituição. Isso dá um fôlego extra para quem busca essas rentabilidades maiores. Com certeza, segurança é fundamental. Maria, aproveitando que falamos de rentabilidade, vamos para o próximo tópico da nossa pauta: CDB, LCI ou LCA. Qual rende mais? Aqui a matemática começa a ficar interessante, certo? Com certeza, João. A análise da Exame que trouxemos hoje foca justamente nessa comparação matemática. O grande pulo do gato aqui é a tributação. Enquanto o CDB segue aquela tabela regressiva do imposto de renda, que começa em 22,5% e cai até 15% após 2 anos, a LCI, que é a letra de crédito imobiliário, e a LCA, do agronegócio, são totalmente isentas de IR para a pessoa física. É aí que entra o famoso cálculo do Gross Up, não é? Como eu sei se uma LCI de, digamos, 90% do CDI é melhor que um CDB de 100%? Isso mesmo. Para fazer essa equivalência, você precisa olhar para o prazo. Por exemplo, se você pretende investir por mais de 2 anos, onde o IR do CDB é de 15%, uma LCI precisaria render pelo menos 85% do CDI para empatar com um CDB de 100% do CDI. Se a LCI pagar mais que 85%, ela já é matematicamente superior. Mas nem tudo é rentabilidade, certo? Eu vi que tem uma questão de liquidez nessas letras de crédito. Muito bem lembrado. O Conselho Monetário Nacional, o CMN, trouxe regras recentes que impactam as LCIs e LCAs. Geralmente, elas possuem prazos de carência maiores, variando de 9 meses a 1 ano. Já no caso dos CDBs, muitos oferecem liquidez diária, permitindo que você resgate o dinheiro a qualquer momento. Então, se você precisar do dinheiro para uma emergência, a LCI pode ser uma armadilha, apesar de não pagar imposto. Entendi. E considerando que a inflação acumulada de 12 meses, medida pelo IPCA de fevereiro de 2026, está em 3,81%, o rendimento real dessas letras está fenomenal, né? Está em patamares históricos, João. Estamos falando de rendimento real de 2 dígitos.
É um momento de ouro para quem busca proteger e aumentar o patrimônio sem o desconto do leão no final. Falando em rendimento real e proteção, Maria, vamos aprofundar um pouco mais no terceiro tema, CDI e Selic. Por que eles andam juntos? Existe uma mecânica por trás desses dois pilares, não é? Sim, e é quase uma dança sincronizada. A Selic Meta é o que o Copom define. Já a Selic Over é a taxa real praticada quando os bancos usam títulos públicos como garantia. O CDI é o irmão da Selic Over, mas usado quando a garantia entre os bancos não são títulos públicos. Na prática, o CDI costuma ficar 0,10 ponto percentual abaixo da Selic Meta. Então, se a Selic Meta hoje é 15%, o CDI roda em 14,90%. Por que essa diferença é tão estável? É uma questão de equilíbrio de mercado. Se o CDI fosse muito mais alto que a Selic, os bancos prefeririam emprestar dinheiro para o governo, que é o risco zero, em vez de emprestarem entre si. Se fosse muito menor, ninguém ia querer emprestar para outro banco. Faz todo sentido. Mas eu li uma notícia de hoje, da agência DC News, que menciona que o cenário global está interferindo nessa reunião do Copom de amanhã. O que está acontecendo lá fora? As tensões no Irã e a consequente alta no preço do petróleo mudaram o humor do mercado. Antes, muita gente apostava em um corte de 0,50 ponto percentual na Selic, mas agora o consenso mudou para 0,25 ponto percentual. O Banco Central deve adotar uma postura mais cautelosa para se proteger contra choques de oferta que o petróleo caro pode gerar. É o cenário externo ditando o ritmo dos nossos juros internos. Realmente, o investidor não pode tirar o olho do mundo. Maria, para encerrarmos com chave de ouro, vamos ao nosso último tópico. O que é CDI? Tudo o que você precisa saber. Além de ser uma taxa, ele é um indicador de saúde do sistema, certo? Com certeza. De acordo com a Warren e a B3, que é quem calcula a taxa DI, ela é uma média ponderada de todas essas operações de empréstimos de 24 horas entre os bancos. Ela funciona como um termômetro de liquidez. Se os bancos estão confiantes e o sistema está fluido, a taxa flutua estável e colada na Selic. E para quem investe em fundos de investimento, o CDI é quase onipresente, não? Sem dúvida. A grande maioria dos fundos de renda fixa e até os multimercados usam o CDI como benchmark. Superar 100% do CDI é o objetivo básico de qualquer gestor profissional. E olha que interessante os números que temos hoje. O CDI acumulado de 2026, só até fevereiro, já está em 2,17%. Nos últimos 12 meses, o acumulado chega a impressionantes 14,51%. É um retorno muito robusto para quem busca baixo risco. Maria, chegamos ao fim do nosso panorama. O resumo é que o investidor brasileiro hoje vive um cenário de juros de crise, mas com a inflação sob controle, o que gera uma oportunidade incrível na renda fixa. Mas, como você disse, atenção à liquidez e ao cenário global que pode desacelerar as quedas da Selic. Exatamente, João. O segredo é diversificar com inteligência e sempre fazer a conta do rendimento real. Com certeza. Muito obrigado pela sua análise, Maria, e muito obrigado a você, ouvinte, que nos acompanhou neste mergulho profundo no mercado financeiro. Nos vemos no próximo episódio. Até a próxima, pessoal. Um abraço e bons investimentos.